Jim Mori é um jovem perito em Taekwondo, além de esconder um grande poder avassalador. Ele entrou para o torneio de artes marciais conhecidos como The God of High School, em busca de ter qualquer desejo realizado por uma organização sombria. É sobre isso que veremos no vídeo de hoje, então pega a pipoca, se acomoda e vem comigo. Mori prometeu para seu avô que faria amigos e que estudaria bastante, pois esse foi seu último desejo. Mori acorda e tenta tirar mais uma sonequinha, mas ao perceber que esmagou seu despertador e estava atrasado, ele sai de casa mais rápido que um tufão. Ele poderia ter se atrasado em qualquer outro dia do ano, menos hoje. Após quase atropelar uma idosa e cair de um barranco com sua bicicleta, Mori começou seu dia de verdade. Hoje era o grande dia. O torneio de artes marciais para estudantes de todos os estilos começaria hoje. The God of High School. Diversas pessoas por toda a Coreia estavam de olho nas eliminatórias e muitos dos competidores estavam ansiosos, mas alguns estavam se perguntando o porquê de não terem sido selecionados. Uma garota, que parecia ser uma estudante, aparece para pedir informação de como chegar na arena, mas ela ficou muito distraída com os músculos dos lutadores, que fizeram pose e tudo. Mori, além de atrasado, estava com fome e acabou se distraindo na rua. Mas ele passou por um ladrão que pegou a bolsa de uma velhinha, e Mori simpatizou tanto com ela que deu meia volta para ir atrás dele e fazer ele devolver. Mesmo no meio do trânsito, a adrenalina só ajudava Mori a continuar a perseguição, e não importava por onde o ladrão ia com sua moto, Mori ia atrás com sua bicicleta. Mas quando subiu na passarela, acabou se deparando com aquela garota dos músculos e não conseguiu frear a tempo, acertando a roda da bicicleta bem na sua cara, quebrando seus óculos. É claro que ela não deixou isso barato para Mori, mas depois que ele explicou toda a história, até ela se juntou à caça pelo bandido. Isso estava os tornando atração por toda a cidade, e até a velhinha que foi assaltada estava sendo entrevistada, e outro competidor do torneio também viu a situação. A perseguição estava cada vez mais perigosa, e depois de uma curva arriscada, o ladrão deixou todo o dinheiro cair, e a garota viu a oportunidade para acabar de vez com ele, mas ela deu de cara na placa. Por sorte, aquele mesmo competidor que assistiu tudo pelo celular conseguiu pegar o ladrão, dando fim a essa loucura toda. Depois de muita espera e fãs aclamando, as eliminatórias de Seul para o The God of High School haviam começado. Mori estava com as pessoas que conheceu no caminho para cá, Yu Mira e Han Daiwi. Mesmo com Yu não enxergando nada, Han disse que a culpa disso tudo era do ladrão, e ele acabou ficando bem parceiro de Mori, mas Yu cedeu e também se apresentou. Os participantes do torneio foram escolhidos a dedo pelo organizador, e quanto às regras, qualquer tipo de arte marcial era válida. Não havia limite de tempo e sem restrição de armas. Para vencer, era necessário um nocaute ou uma rendição. As eliminatórias regionais decidirão quem irá para o torneio principal em um mês. Os lutadores entram na arena confiantes, menos Mori, que estava com fome. Os lutadores eram classificados por níveis e tinham braceletes que indicavam seus atributos fornecidos por nanomáquinas no sangue de cada um deles. Sem mais nem menos, sem nem dizer as chaves ou como funcionaria a partir daqui, o narrador inicia o combate. Era um Battle Royale, quem ficasse de pé passava para a próxima fase do torneio. A porradaria começou quando alguns lutadores entenderam o sistema de níveis e partiram para cima dos mais fracos. Agora que a maioria estava no chão, os lutadores mais poderosos estavam se destacando e mostrando por que vieram, e isso incluía Han, Yu e Mori. Mas os organizadores ainda tinham mais surpresas. O reformatório de Seul havia mandado um de seus detentos para a luta, e pelo seu histórico, ele seria o favorito das lutas. Kang, por chegar atrasado, teve uma penalidade em seu HP, mas mesmo assim, apareceu para pisar nos competidores. Yu foi a primeira a desafiá-lo, e mesmo encaixando golpes poderosos em Kang, ele continuou de pé e até roubou sua arma. Mori foi ajudar, pegando a arma de volta e dando uma olhadinha na cueca de Kang, logo antes de ser chutado pelo mesmo. Só que Mori parecia um adversário à altura de Kang, que se empolgou e partiu para porradaria com ele. O fim das eliminatórias agradou muito aos organizadores, que tinham algo muito maior planejado para esse torneio. Quando foram embora, Mori ficou na cola de Yu, porque ela quase quebrou o pescoço dele só por ele não ter devolvido a espada dela na hora que ele a pegou, e ele acabou perdendo a chance contra Kang. Mas com as nanomáquinas, seu pescoço foi curado rapidinho, e isso até assustou Han, pois aquela tecnologia era muito poderosa.
poderosa. Os três fizeram o mesmo caminho e Mori aproveitou para puxar assunto. Ele perguntou o porquê deles estarem competindo no God of High School e ele começou dizendo que queria enfrentar vários lutadores poderosos para aumentar seu potencial. Han tinha toda uma história por trás, mas resumiu ela ao dizer que queria o dinheiro. Yu queria reerguer o dojo de Kenjutsu de sua família e Mori disse que para alguém que tinha um dojo, sua espada era roubada com muita facilidade e ela disse que era por estar sem óculos, mas Mori estava com ela de novo e quando partiu para pegá-la, ela acabou caindo da ponte. Yu só deu um tapa na cara de Mori e seguiu para dentro da água, procurando sua espada. Aquela espada era importante demais para Yu, pois veio de seu falecido pai. Seu objetivo, como a herdeira do dojo, era achar um herdeiro digno para que o estilo da espada ao luar não morresse. Mori aparece para ajudar e Yu até se desculpa pelo tapa, dizendo que a espada era muito importante. Assim, Mori só ficou ainda mais motivado para encontrá-la e Han até apareceu com um holofote de estúdio de seu trabalho para ajudar também. As eliminatórias de Seul estavam prestes a começar e quem se classificasse ali iria para a etapa nacional, mas mesmo antes de entrar no ringue, Kang já estava querendo arrumar confusão e Mori teve de salvar Gando de um chute no rosto. As primeiras lutas foram bem rápidas e os primeiros vitoriosos já estavam decididos, mas a luta mais aguardada estava prestes a começar. Kang contra Gando. Antes de sua luta, Gando agradeceu a Mori pela sua ajuda e Mori o alertou que o cara era barra pesada, mas Gando não tinha medo dele. Não era confiança, ele só não aceitaria perder para um artista marcial indigno. Quando o combate começa, Gando já mostra seu estilo de luta impecável, golpeando Kang e o mandando para fora da arena, mas ele conseguiu voltar a tempo e percebeu que Gando era tão forte que ele teria de usar suas mãos também, e não só seus chutes. Com isso, o combate virou completamente a favor de Kang, que começou a massacrar Gando. Mesmo que Gando tivesse total controle de suas emoções e artes marciais, Kang também tinha uma motivação imensa para estar ali de pé. Quando o derrubou, Kang o torturou até que pedisse perdão, mas Gando se recusou até o fim. Até a plateia estava achando aquilo um show de horrores, tanto que, quando Gando estava gritando de dor, Mori interferiu na luta, chutando Kang para fora da arena. É claro que ele foi parado pela segurança do torneio, mas não resistiu, pois só queria que Gando saísse em segurança. Mas agora o problema era Kang, que não aceitaria cair de novo. Ele não era mais o fracote do passado, que implorou por sua vida um dia, e Kang se enfureceu tanto que até a administração teve problemas para lidar com ele. Mas mesmo nesse acesso de fúria, Mori o enfrentou de frente e conseguiu derrubá-lo com seus ataques de taekwondo moderno. Mas no fim, ele foi derrubado com um simples baixar de mãos de Mugen, o dono de tudo aquilo. Ele seria punido por aquilo, obviamente, mas a plateia estava louca com o que Mori havia feito hoje. Gando estava completamente esgotado, físico e mentalmente, então foi eliminado. E quanto a Kang, ele estava completamente pirado pelo ocorrido e também estava desqualificado, tudo por causa de Mori. Sua desqualificação estava quase certa, mas Mugen se interessou no garoto por conta de seu avô, Jin Taijin. O próximo combate seria entre Yu e Mi-sun, a favorita dos homens do estádio, só por ela ser atrativa. Mas os homens musculosos ainda estavam do lado de Yu, e Mi-sun, antes do combate, ainda provocou Yu, dizendo que sua espadinha de madeira não faria efeito nela. Mi-sun mostrou que realmente era bem parruda e tinha golpes muito poderosos. Aproveitando que ela falava muito, Yu conseguiu até ouvir a história dela. Mi-sun era campeã invicta de luta livre e veio dos Estados Unidos conquistar seu desejo, um harém montado por homens do gosto dela. Mas a parte feia para Yu era que Mi-sun disse ter a pele de ferro, pois os lutadores de luta livre treinavam até seus limites. Mi-sun usou sua finalização em Yu, a derrubando e causando um grande impacto na arena. Crente que já havia ganhado, Mi-sun até agradeceu a plateia, mas Yu se mostrou determinada e continuou de pé. Mi-sun disse que ela não poderia fazer mais nada desarmada, só que Yu disse que mesmo sem sua espada, ainda tinha lâminas. Mi-sun tentou usar o mesmo truque, mas Yu usou o quinto estilo da espada ao luar, o desarmando, e com suas próprias mãos, ela criou fendas capazes de cortar o corpo de Mi-sun, e depois de uma lufada cortando de Yu, acabou caindo e sendo derrotada, dando a vitória para Yu. E enquanto Mori comemorava a vitória dela, chegou o veredito final de sua punição pelos seus atos de interferência na luta entre Kang e Kando. Ele poderia ser readmitido em combate, mas teria de enfrentar um dos comissários de Mugen. Mori queria mesmo enfrentar o loirinho para se vingar da última vez, mas
mas se contentou com o seu adversário. A luta seria no dia seguinte da arena principal de Seul. Yu sabia que o que Mori tinha de burro, ele tinha de forte, mas ao saber que ele enfrentaria um comissário, ficou preocupada, pois eles eram bem fortes. Mas Mori havia até recebido um presente de Mujin, uma sacola de frutas para recuperar suas energias. Mas é claro que tinha alguma coisa estranha com elas, e Mujin estava querendo alguma coisa com Mori. Mori passava mal ao comer as frutas, chegando até a cuspir sangue. Na manhã seguinte, a primeira coisa que Han fez foi visitar seu amigo doente. Ele estava testando um novo medicamento, que seria naturalmente mais caro. Sua irmã estava virando noites para trabalhar e ajudar no tratamento, mas Han também não estava atrás, pegando vários turnos para ajudar a pagar os medicamentos. No trabalho, alguns homens foram zoar sua situação e dizer que logo logo seu amigo morreria, mas mesmo podendo acabar com todos eles ali, ele não fez nada. Han enfrentaria Baek, o gênio das lutas, que sabia o jeito certo de derrotar um usuário de karatê como Han. Baek realmente sabia o que estava fazendo, pois provou conseguir prever os movimentos de Han e disse que estava ali para comprovar sua teoria dos combates. Han até se animou ao ver que seu oponente era interessante e ele se adaptou aos movimentos de Baek, mas ele acabou escorregando no ringue. Mesmo assim, Han não acertou naquela posição e só estendeu a mão, dizendo que só os covardes atacariam naquela situação. Depois disso, Baek só se levanta e diz que vai levar o combate mais a sério, usando sua técnica para deixar Han bem ferido. A habilidade atingiu Han em 12 pontos diferentes do seu corpo, e os impactos foram tão certeiros que acertaram seus órgãos. Ninguém naquela situação conseguia se levantar. Han começou a levar aquilo a sério, usando suas 4 posturas: a tartaruga negra para se defender, o pássaro escarlate para desarmar seu inimigo, o tigre branco para suar Baek até ele cair, mas no momento que usaria a 4ª e última postura para finalizar seu oponente, a vitória já era sua. Baek foi nocauteado. Agora era para ser a luta entre Mori e o comissário, mas ele estava caído em casa graças às frutas. Porém, depois de muito atraso, ele finalmente apareceu na arena com todo o gás. Aquela luta seria com vantagem, pois bastava Mori derrubar o comissário uma vez. Quando o combate começou, bastou um segundo para Mori se aproximar do comissário, tirar seus óculos e derrubá-lo como se fosse uma pegadinha, dando a vitória para Mori. O comissário se enfurece, mas é derrubado novamente com facilidade. Ele fica com tanto ódio que desperta seu demônio em campo, que iria acabar com a raça de Mori, se não fosse pelos outros comissários. No fim, o comissário teve seu salário reduzido por 3 meses, e Mujin parabenizou Mori pessoalmente pela vitória. Isso só porque Mujin agora tinha certeza. Mori era o garoto que ele estava procurando, o menino de ouro de Jin Taijin. Só sobraram 4 participantes em Seul, e dentre eles estavam os 3 amigos, e o próximo combate seria entre Han e Yu. Ambos estavam levando bem na esportiva, mas Mori estava muito chateado, pois só poderia enfrentar o que vencesse dos dois. Enquanto caminhavam até a arena, um carro misterioso abordou os 3, e um homem saiu do carro dizendo que seu propósito de vida era encontrar Yu, e a pede em casamento ali mesmo. A irmã de Yu estava muito mais animada do que ela sobre a ideia do casamento, pois Yu aceitou o pedido de casamento de Song Jin, o famoso lutador e empresário cheio da grana, mas ela não aceitou de primeira. Ele teve de insistir mais um pouco, dizendo que ela era uma joia bruta e com um potencial infinito, mas o que realmente convenceu ela foi o fato dele dizer que estudou o estilo da espada ao luar e que ele poderia dar a fama que esse estilo precisava ao lado dela. Quando seu pai morreu, Yu foi adotada pelo seu tio, que buscou levar pra frente o estilo da espada ao luar, mas por não ser um lutador, ele era fraco e não tinha nenhum aluno. Mas mesmo assim, Yu carrega o fardo de levar esse estilo pra frente. Seu tio também não estava muito convencido de Song Jin, mas quando ouviu sua proposta, ficou tentado. Quando Mori soube que Yu havia saído do torneio para se casar, ele foi até o endereço dela para tirar satisfação. Ele disse que ela estava desistindo do seu estilo da espada ao luar por um casamento, mas é claro que Yu só disse que era para o bem maior de seu estilo e jogou ele para fora de sua casa. Mori até ligou para Han, pedindo sua ajuda e dizendo que ela poderia ser sequestrada por esse ator ou coisa assim, mas quando realmente falou sério, Mori disse que não sentiu nenhuma felicidade nas palavras dela e que esse casamento não a faria feliz. Han sabia que isso tudo era verdade, mas eles eram 2 estranhos que não deveriam se meter nisso. No dia do casamento, Yu, mesmo toda arrumada e com seu sonho prestes a ser realizado de passar seu estilo pra frente, não estava feliz. Seu tio até tentou convencer Song Jin a reconsiderar, mas Yu estava certa de que queria fazer isso pelo bem de sua família. A irmã de Yu fica muito triste quando finalmente
finalmente percebe que ela não estava feliz com isso, e Mori aparece para trocar uma ideia com ela. Sua irmã só queria que ela fosse feliz, e Mori também queria o mesmo. O casamento ficava em um espaço particular, e só convidados poderiam entrar, e isso não incluía Mori e a irmã de Yu. Mori tentou passar sem bater em ninguém, mas não deu muito certo. É claro que Song-jin tinha outras intenções, ele só queria o poder da espada e a mão capaz de manuseá-la. Mori não queria matar aqueles caras, então não usou sua luta, mas logo Han aparece e derruba todos eles, dizendo que foi só um empurrãozinho. Eles chegam fazendo alvoroço no casamento, e enquanto Han lidava com Song-jin, Mori foi diretamente até Yu. Ele começa a dizer que ela não deveria fazer isso com o estilo de sua família, pois os sonhos só devem ser guiados pelas suas próprias mãos. Esse sonho não poderia acabar assim. Yu se revolta, batendo em Mori, enquanto ele continuava insistindo em suas palavras, mas seu tio entrou na frente de um dos ataques, dizendo que seu pai não iria querer isso. Ele mesmo disse um dia que seu estilo de lutar era construir o futuro com as próprias mãos, e agora ela tinha pessoas ao seu lado. Ela decide acabar com o casamento ali mesmo, mas é claro que Song-jin se revela ser um cara bem malvado quando invoca um demônio, semelhante ao comissário que Mori enfrentou. Contudo, mesmo atingindo Yu com sua lâmina, Song-jin foi facilmente derrotado pelo estilo da espada ao luar. Depois de tudo desmoronar, Song-jin ainda foi embora com sua espada de madeira, mas Yu não estava nem ligando, pois o espírito de seu pai vivia dentro dela agora. E finalmente, sua irmã viu um sorriso no rosto de Yu novamente, mas Han, ao visitar Sang-tae nessa mesma noite, se deparou com algo terrível. Ele não estava reagindo e provavelmente iria morrer. No seu turno no trabalho, aqueles valentões voltaram para provocar ele, mas dessa vez brincaram com a morte de seu amigo. Han não hesitou em acabar com a raça deles dessa vez, sem medo de tirar sangue. Mori estava atrasado para assistir ao combate entre Han e Yu, mas quando chegou, Han estava massacrando ela sem dó nenhuma, colocando a raiva que tinha em seus punhos. Ele a venceu, mas ao custo de algo horrível, e ele e Mori se veriam nas finais. No combate de Mori, o oponente até parecia forte, mas Mori acabou com ele em apenas um golpe avassalador, pois seus olhos só buscavam Han. Yu estava bem e teria alta do hospital no dia seguinte, e não estava chateada com Han pelo que fez, pois disse que não era forte o suficiente para vencê-lo, e só isso. Mas ela sabia que algo tinha acontecido com ele, só não sabia o que. O estado de Sang-tae era bem ruim, mas ele estava estável agora, e Han ainda estava possesso. O dia da final de Seul finalmente chegou, e Mori e Han seriam os competidores a lutar pela vaga no God of High School, mas Mori, dessa vez, estava com um semblante nunca antes visto. A luta estava equiparada até o momento, com ambos tendo um estilo muito bruto de luta, mas os comissários sabiam que um deles estavam com a vantagem ali. Mori, apesar de estar sangrando, não recuou, pois faria Han pagar pelo que fez com Yu. Antes mesmo de Han conseguir usar suas posturas, Mori conseguiu usar seu chute triplo, a mesma técnica que derrubou Kang, deixando Han caído no ringue. Mas Mori foi até ele e estendeu a mão para que Han levantasse, que retribuiu dizendo que nunca os viu como amigos, e aproveitando a situação, encaixou um golpe com sua primeira postura. Enquanto Yu tinha alta e saía do hospital junto de seu tio e sua irmã, ela reparou que havia uma pessoa sendo tratada com nanomáquinas nesse hospital. Ao entrar na sala e se deparar com uma das comissárias, Yu viu que era Sang-tae, que acabou falecendo, o amigo de Han. Enquanto Han usava suas posturas para massacrar Mori no ringue, ele se lembrava do acordo que fez com Mujin, no qual, se ganhasse, Sang-tae seria tratado com a mais alta tecnologia que eles tinham. O combate acabaria ali, na última postura de Han, o dragão azul, que fez com que Mori caísse incapacitado. Durante a contagem de 10 segundos para Mori levantar, Mujin foi até o ringue para informar a Han que seu amigo havia falecido, e faltando um segundo para a contagem acabar, Mori se levantou. Han era o maior encrenqueiro e lutador de sua escola e não tinha amigos, só pessoas na qual se aproveitava para fazer uma gangue. Mas quando ele foi sozinho enfrentar outra gangue para salvar um deles, Sang-tae apareceu, mesmo nem conhecendo ele direito. Ele só estava ali porque soube que Han só veio para ajudar alguém. Sang-tae lhe disse para confiar nas pessoas, pois assim elas confiariam nele também. É assim que funcionava. Han caiu ao ouvir a notícia de seu amigo, pois Mujin queria que ele lutasse com tudo agora, pois um homem no fundo do poço não tinha nada a perder. Mas na verdade, Han não estava nem reagindo, e Mori não estava lutando de verdade.
Yu aparece no ringue para fazer ele acordar para a vida e lhe deu uma carta que Sangtai queria que ele lesse, enquanto Mori distraía o juiz da luta. Mas quando finalmente Han reconheceu que aqueles sim eram amigos de verdade, ele se pôs em campo com tudo que tinha, e a luta de verdade começaria agora. A carta o agradecia por ele ter feito tudo o que fez, mas Sangtai não queria prender Han, queria que ele lutasse do seu jeito. O combate estava páreo agora, com ambos sorrindo e se divertindo enquanto lutavam pelos seus propósitos. Han usou seu dragão azul novamente, mas dessa vez Mori quis usar o seu também. Mori usou sua técnica original, o chute do dragão azul, que devastou metade da arena e derrubou Han, que estava zerado. Mas mesmo assim, como no passado, como Sangtai fez um dia, Mori estendeu a mão como um verdadeiro amigo. Mas agora Han não tinha só um amigo, como dois idiotas. A primeira etapa do Nacional seria em trios, formada pelos finalistas das regionais, ou seja, seriam Mori, Han e mais uma pessoa. O combate para decidir foi entre Yu e o lutador de estilo brasileiro, olha só. Mas é claro que Yu levou a melhor e se classificou para o trio do Nacional, o que deixou Mori bem empolgado. Mujin havia feito essas mudanças porque achou mais filhotes de tigres do que imaginava. Ele queria jovens poderosos e com essas mudanças iria achá-los com certeza. Além disso, ele tinha convocado os 6 sábios para tal tarefa. Um deles até encontrou Mori, o neto de Taijin, e disse que o aceitaria como seu discípulo. Enquanto isso, Taijin estava tendo de lidar com aquele culto estranho, no qual Song Jin fazia parte. Yu estava se achando um peso para Han e Mori, por eles serem bem mais fortes do que ela. Mas no mercado, ela se encontrou com o apresentador da lutas de Seul. Ela disse que só se qualificou pela reforma no torneio, mas o apresentador sabia que ela tinha passado por muita coisa e que ela havia se qualificado por conta de suas habilidades. Além de que ela nem tinha mostrado para o mundo o verdadeiro estilo da espada ao luar. Han também estava mudado. Apesar de não precisar mais do dinheiro, ele iria continuar lutando para honrar Sangtai, senão ele puxaria seu pé. Mas para prosseguir com o torneio, Han tinha que saber o que era essa força maligna agindo por trás do torneio. Mori estava se desconcentrando muito na hora de treinar, tanto que um dos 6 apareceu para lhe dar uma luz em seu treinamento. O apresentador só disse aquilo tudo para Yu, pois ficou cego graças ao estilo da espada ao luar. Então, sabia do seu verdadeiro potencial, mas quando saiu da conversa, teve de fazer sua família esperar no carro, pois um dos assassinos de Nox estava atrás dele, a mesma organização que caçava Taijin. Mujin explicou que o God of High School só existia para achar pessoas com um grande Cherryok, a essência dos deuses. Havia muitas pessoas que se equiparavam a feras inimagináveis, seres celestiais ou até mesmo deuses por conta do Cherryok, e Mujin estava muito curioso para saber como seria daqui para frente. Os 6 sábios foram invocados: o Grande Mago, o Bruto, o Agiota, Doutor Divino, a Renascida e Mujin, o filhote de tigre. O trio estava pronto para enfrentar os novos competidores, e mesmo com Han explicando sobre o Cherryok e tudo o que Mujin o disse, o que eles tinham de fazer não mudou: vencer. Mas havia problemas envolvidos nos bastidores do grande torneio. O apresentador, Bongsa, foi morto pela Nox, junto do comissário Ki, o que enfrentou Mori. A Nox estava infiltrada entre eles e estava agindo. E assim chegamos ao final do vídeo, com o término do episódio 6. Se você curtiu e quiser a continuação, deixa aí nos comentários e se inscreve para não perder as próximas postagens. Obrigado por assistir, eu vou ficando por essas e até mais.